Agora é fato também que veio alguns cantores que era do secular, eu particularmente não conhecia, que fizeram sucesso no gospel, né? Por exemplo, Thales Roberto. Eu não conhecia que ele era do Jota Quest. Ele era back vocal, né? Ele era back. Ele veio e explodiu, né? Ele explodiu, uma explosão absurda, né? Do Thales, assim. Mas o Thales mesmo, assim. O Thales era um back vocal numa banda secular, ok? Se converteu ou voltou para Cristo, né? E aí decidiu ter uma carreira aqui, explodiu a carreira dele, ou o ministério dele, né? Aqui. E aí quando houve aquela polêmica lá com ele, eu lembro de um vídeo que ele postou, que ele falou que agora iria fazer um disco secular e tudo mais. E acho que nem fez, porque percebeu que ia ser mal furada, que não ia dar certo, entendeu? Não ia dar certo, porque uma coisa é você ser um back vocal, como ele era, do Jota Quest. Outra coisa é ele, que é de Deus, eu acho que isso é inegável, eu acho que ele pertence ao Senhor. Não vai dar certo lá, mano. Não adianta. É tipo o Matos Nascimento, que é do cada nossa época. Ele era trompetista, ou trombonista, se não me engano, do Paralamas de Sucesso. Ele não era o Paralamas, ele era trombonista do Paralamas, assim como o Thales era back vocal de uma banda de sucesso, né? E veio pro gospel e arrebentou. O Matos é uma sumidade, é uma voz incrível. É uma voz, né? Uma voz marcante demais, assim. Eles não tinham tanto o que largar, assim, eles não tinham uma carreira consolidada no secular. Tinha o irmão Lázaro, que era do Olodum, lá na Bahia, né? O irmão Lázaro já é uma coisa mais... Assim, ele era um dos integrantes mesmo, assim, da parada do Olodum, se eu não me engano, né? Um dos cabeças. Vocalista, um dos vocalistas. Um dos cabeças. Então, para ele, assim, realmente foi abandonar mesmo e fez um sucesso também estrondoso aqui no nosso meio e está com o Senhor, certamente, porque era um servo de Deus. Perfeito. Existiu o Davi antes de conhecer a Jesus? Não, fui criado na igreja, nascido e criado na igreja, nunca me desviei. Já tive aquela fase na adolescência que você está na igreja e está fazendo algumas coisas erradas também, né? Mas nunca deixei, acho que eu nunca deixei de ir um domingo para a igreja, assim. Nunca deixei de ir numa escola dominical, nunca deixei de cantar na igreja, de estar envolvido com as coisas da igreja, sempre. E há quem diz por aí que quem não veio do mundo não tem testemunho para contar, né? Houve uma época, acho que tu acompanhou, claro que acompanhou, não sei, crente desde criança, que parece que quem mais tinha oportunidade na igreja era quem era ex alguma coisa, alguma né? coisa, isso aí, bicho, exatamente. Eu falo, pô, será que tem que ser ex também para dar certo aqui nos testemunhos? Tinha muito testemunho de ex, né? Ex-traficante, sei lá, ex tanta coisa, né? Mas eu acho que não, assim, porque a experiência com Cristo é uma experiência de conhecê-lo e conhecê-lo, sempre, prosseguir em conhecer. E aí quando você está conhecendo ele aqui e olha para o que você conhecia aqui, você fala, pô, eu era praticamente do mundo e não sabia, né? Assim, meus olhos se abriram tanto, né, que eu olho para trás e falo, pô, como é que eu conseguia fazer coisas que agora eu acho que são totalmente erradas, né? Mesmo estando na igreja. Então, todos nós temos testemunhos, com certeza. Tem. E não há testemunho, na minha opinião, né? Eu vim do mundo, vim de uma vida pregressa, do crime, mas eu acho que não existe testemunho mais forte do que aquele que diz: eu nasci crente, eu enfrentei a adolescência, a juventude, fui tentado, mas continuei crente, atravessei todos os mares, todas as tempestades, continuo crente e pretendo morrer crente, né? É verdade. Até assim, você vê que as pessoas que se convertem a Cristo, depois do encontro com Cristo, e talvez seja esse o seu caso também, se você para pensar e fala, poxa, por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu perdi tanto tempo sem Cristo, né? Ou seja, o melhor seria ter estado o tempo todo com Cristo, né? O melhor não foi ter os dois mundos, viver os dois mundos, né? O melhor seria... Isso é o testemunho de pessoas que se converteram, né? Poxa, se eu pudesse ter feito isso antes, muito antes da minha vida, ter conhecido Cristo, né? Um dos grandes arrependimentos é esse, né? Porque eu não conheci Jesus antes, porque eu não entreguei a minha vida para Jesus antes. São quantos anos de carreira, Davi? Nós lançamos o primeiro CD ainda, né? Não sei quantas pessoas lembram dessa fase, mas já teve uma fase do CD. A gente lançou o primeiro CD, que foi o CD Toque no Altar. Nós lançamos em outubro de 2023 e o segundo a gente lançou um mês depois, em novembro, que foi o CD Restitui. Então, a partir de 2023, o nosso ministério se tornou um ministério público para o Brasil. Ou seja, tem 23 anos, né?
mas de cantar, de ministério antes, desde criança, né? Cantando na igreja desde criança, mas quando se tornou público, desde finalzinho de 2023. É uma vida, né? É uma vida. Uma vida, né? São gerações e gerações e você continua ainda, né? Marcando, atendendo agenda. É uma voz ativa, profética na nação, né? Sim, continuo cantando, continuo fazendo o que eu sempre fiz, continuo... se alguém for lá no meu Instagram vai ver a minha agenda absurdamente cheia, né? Porque eu continuo cantando em igrejas, continuo cantando em eventos de prefeitura, porque eu nasci para isso. Eu entendo que a minha vida é essa, nasci para cantar e jamais vou deixar de fazer isso. Ainda que eu também faça outras coisas, mas eu jamais vou deixar de fazer isso. E faço com a mesma motivação e com o mesmo amor que eu fazia desde o começo. Pode ter certeza disso. Ontem eu cantei, meu Deus, eu não conseguia parar de cantar, não conseguia parar de adorar ontem, cantando essas canções, estou rouco até agora, de tanto que eu cantei. Amo fazer isso para o Senhor, amo cantar para Deus, e é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Ainda que Deus tenha para mim outras coisas, eu vou continuar fazendo isso. E como tu separa a ideia de ser um adorador, né? Na igreja ainda tem muito isso, essa ideia de preconceito, porque as pessoas não compreendem muito sobre a arte. Quer apenas o Davi Sasser como cantor, adorador, ministro do Senhor, mas descarta o Davi Sasser como artista, né? E geralmente quando é apresentado o artista Davi Sasser, parece que ali já há uma interrupção da adoração da igreja, não é? Mas cantar é uma arte. Sim, com certeza. Compor é uma arte. Como que você separa o Davi Sasser, artista, do adorador? Eu não separo, porque a arte vem de Deus, né? A arte vem de Deus e de fato é uma arte. Davi fala isso, né? Tocar bem com arte. Deus colocou um espírito de criatividade sobre Bezalel para que fizesse a arca e os ornamentos do templo, assim. Isso é uma arte. É uma arte. O que é uma arte? É uma coisa, uma fagulha divina que Deus colocou em pessoas. Tem pessoas que têm habilidade para fazer coisas que outros não têm, e esses outros fazem coisas que esse aqui não faz, né? No meu caso é a música. Deus colocou sobre mim essa fagulha, e eu entendo isso como uma arte que adora a Deus, é uma arte que é exclusiva para Deus. Então eu não vejo diferença. Mas eu entendo que quando se fala artista, essa palavra ficou tão mal falada, tão mal empregada na nossa cultura, na nossa língua, talvez, ou dentro da igreja, assim, que se fala em arte, se fala em alguém que faz por dinheiro, que não faz que não é espiritual, que está ali por causa da fama, tudo mais. Mas a arte é espiritual, gente. Pode acreditar. É espiritual, né? E outra coisa que há muita polêmica no meio da igreja, essa questão de profissionalizar, né? Profissionalizar o chamado, profissionalizar o ministério, né? Até quando a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que o obreiro é um trabalhador, conforme Paulo disse, e o trabalhador é digno do seu salário, né? As pessoas não têm essa compreensão ainda que, por exemplo, o Davi Sasser é um trabalhador, é um cantor, é um artista, e ele é beneficiado pela sua arte, pelo seu trabalho. No secular, os cantores são beneficiados pela sua arte e pelo seu trabalho. É possível ser um adorador sem profissionalizar o seu ministério? É possível, mas potencializa muito mais quando você faz a coisa com profissionalismo. Profissionalismo é você fazer as coisas com ordem, com excelência, com organização, assim mesmo, com entrega. E não dá para eu me entregar 100% se eu não consigo viver daquilo. Não dá. Imagina um médico que tenha que operar na quinta, mas os outros dias ele tem que ser motorista de ônibus, ele tem que ser garçom. Assim. O cara não vai conseguir ser um médico como um especialista que só vive daquilo, né? Que só vive daquilo. Então, eu acho que é importante isso, assim, a igreja entender isso, de profissionalizar os músicos, até para que eles não sejam obrigados a fazer isso fora da igreja, né? Eu vivo da música e do meu ministério há 23 anos. Graças a Deus eu posso me dedicar exclusivamente para isso. Parar, compor, gravar,
viajar pelo Brasil, cantando nas igrejas. Eu não conseguiria fazer isso se eu tivesse que ter uma outra fonte de renda. Eu não conseguiria fazer nessa forma. E se eu faço pela metade, eu não consigo fazer com excelência. Não consegue se entregar por não total, consegue, né? Não consegue. Você vai ter que conciliar com outro Exatamente. trabalho, né? É. Então, desculpa mais uma vez, são quantos anos de carreira que você 23. falou? 23 anos, ministerialmente 23 anos, né? Isso. Durante esses 23 anos, eu sei que há erros e a gente se arrepende de muitas coisas, mas olhando assim para esses 23, há algo específico que tu fala, poxa, se fosse hoje, eu não faria? Muitas coisas, irmão. Muitas. Ah, meu Deus. Eu faria para você uma lista aqui agora, irmão, de coisas que eu me arrependo demais. Mas o que é que se destacaria dessas tantas coisas? Tá. Por exemplo, a forma como nós saímos do toque no altar e começamos a trazer na arca. Então quer dizer que vocês estavam errados? Não. Mas a Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo. A gente não discerniu nem o tempo e nem o modo de fazer. A gente... não sei se isso pode parecer prepotência da minha parte, mas assim, a gente quebrou algo lindo que Deus estava fazendo no Brasil através da nossa vida, do nosso ministério. Ainda que o Trazendo na Arca tenha feito sucesso, e eles continuam até hoje, são uma bênção, né? Mas, cara, o toque no altar foi uma coisa muito de Deus que estava acontecendo. E ainda que a gente tenha tido razões plausíveis para tomar aquela decisão de sair, a gente poderia ter pelo menos tentado fazer de uma forma mais sábia e num tempo melhor, né? Então a gente quebrou um cristal que nunca mais, você pode colar, nunca mais será o mesmo, um cristal, né? Então eu me arrependo amargamente disso, de ter tomado essa decisão. Mas o que aconteceu ali nos bastidores que levou vocês a tomar essa decisão? A gente estava muito mergulhado naquilo, muito puro, cara, havia muita pureza no nosso coração de entregar tudo aquilo para Deus, cara, o CD vendendo pra caramba, e a gente ali na igreja continuando ministrando louvor durante a semana como se estivesse no começo, nada daquilo estava conseguindo nos atingir, nada. Mas foi um sucesso muito repentino, foi um sucesso muito inesperado para nós e para a nossa liderança, a liderança da igreja que estava sobre nós. E assim como a gente não soube lidar com a forma como a gente fez a ruptura, eu penso que naquele momento a liderança sobre nós também não soube lidar com o sucesso que começou a fazer o Toque no Altar e com como administrar financeiramente o que estava entrando. Não estou dizendo que houve roubo, desvios, não, assim. Mas a finalidade, para onde estava se colocando, assim, todo o investimento que estava, o recurso que estava entrando, assim, a finalidade para nós naquele momento não foi uma finalidade legal, assim. Não me parecia ser algo para o reino o que estava acontecendo, né? Então a gente decidiu tomar essa decisão. Machucou demais a nossa vida, nunca mais fomos os mesmos. É uma ferida que curou, mas a cicatriz está aqui até hoje, entendeu? Mesmo que eu tenha bom relacionamento com a igreja, com o pastor Marcos Gregório, que é um pastor que eu amo, pastor Marcos, pastora Cristina, Ministério Apacentado de Nova Iguaçu, já voltei lá outras vezes, já ministrei lá outras vezes, encontro com o pastor Marcos, o abraço, digo que o amo, falo bem do pastor Marcos e falo com sinceridade, assim. O pastor Marcos foi um homem usadíssimo por Deus para despertar o nosso ministério, para despertar o nosso potencial. Possivelmente, se não fosse o pastor Marcos, do jeito que o pastor Marcos era, aquela liderança que ele tinha, a gente não chegaria no nível que a gente chegou. Deus, quando quer usar alguém, Deus quando quer abençoar alguém, Deus vai usar pessoas ao redor dela para fazer isso. Então, assim, o pastor Marcos é um homem de Deus, servo de Deus, está na igreja até hoje, servindo ao Senhor, uma igreja linda, maravilhosa. Tem zero problema com o pastor Marcos. Então, a questão do toque no altar, existia uma liderança que cuidava até das finanças que entrava, não era tipo... A gente era um ministério de louvor da igreja, a gente não era uma banda. A gente era o Ministério do Louvor da igreja que gravou um disco, tanto que era o Ministério Apacentar. O nome da igreja era Ministério Apacentar. Nós lançamos um CD chamado Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, e o título do CD era Toque no Altar, por causa da música Toque no Altar, que existia antigamente.
quando você lançava um álbum, você colocava o título daquele álbum, que era o título de uma música do álbum. Sim. Então as pessoas não sabiam o que era Ministério Apacentar e liam embaixo Toque no Altar, achavam que esse era o nome do ministério e começaram a nos chamar de Toque no Altar. Então a gente foi obrigado a aceitar o nome Toque no Altar, ok? Então a gente era o Ministério de Louvor de uma igreja, a igreja que cuidava de nós, a igreja que investiu para gravar os CDs, o dinheiro que da produção que gastou para gravar os CDs, gravar cordas, gravar nos estúdios, fazer tudo, foi dinheiro da igreja, não foi nosso. Então, eu reconheço que isso era da igreja. A igreja fez um investimento. A igreja fez um investimento. O nosso problema não era grana. Não era grana. Foi... isso passou tanto tempo, assim, não sei se mexer nisso vai gerar incômodo nas pessoas novamente, mas assim... A gente só achava que não era daquela maneira que deveria ter sido administrado. Mas depois, é que assim, quando há um sucesso, a gente, só entrando aqui, a gente já vai sair desse assunto aqui também. A igreja investiu, a liderança investiu e tal. Mas aí quando vem o sucesso, não tem aquela ideia de merecimento, por exemplo. Veio o sucesso, começou a entrar grana e tal. Não vem aquela ideia, poxa, eu mereço mais? Tem. Isso é natural, isso é humano. E você percebe que poxa, tem coisas que são padrões dentro da música, são leis, a lei do direito autoral, da interpretação, aí você percebe que aquilo não está sendo cumprido, mas você fala, tá tudo certo, é o reino, bicho, as coisas estão acontecendo pro reino, eu não pensei nisso quando eu comecei, vamos lá. Aí chega uma hora que você fala, tá, tudo bem, aquilo que é certo não está vindo para mim, mas está indo para um lugar que eu acho que não deveria ir. Entendeu? Então aí começa a pesar, né? Mas eu digo assim, tudo isso foi um sucesso tão inesperado que nenhuma das partes sabia lidar com isso. Talvez eles não souberam lidar com essa parte e a gente não soube lidar com a parte de saber disso. E aí tomar uma decisão tão brusca, que foi romper de uma forma tão brusca assim com tudo isso que estava acontecendo. Né? E fica uma marca, né? Fica uma marca, não tem jeito. A ruptura, de alguma forma assim, de forma grotesca, acaba deixando... Se fosse hoje, tu não sairia? Se fosse hoje, eu mataria no peito essa bola, mano. Essa bola que veio quadrada, eu mataria no peito, sairia jogando, mano. Não tomaria essa atitude. Da forma que foi tomada, não tomaria.